Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita aí já para falar de muito campeonato estadual. Tem clássico espalhado pelo Brasil inteiro, tem Grenal, tem Fla-Flu, tem muito jogo bom, tem Capixabão. Semana que vem começa o Brasileirão. O Brasileirão já está de volta, dessa vez mais cedo por causa da Copa do Mundo. E já estamos aqui com Vitor Fontes. Muito bom dia meus amigos, bom dia pra você. O programa vai estar recheadíssimo hoje. Hoje tem muita coisa, né, Mariana Mello? Bom dia, galera. Tô muito afim de falar com vocês, porque tem Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Atlético, Grenal e ainda tem Palmeiras e São Paulo. Exato. Só jogão, hein? E tem Devi, Desportivo Vitória. Fora o Capixabão, que tem um bloco especial só disso. Bavi. Isso aí. Esse final de semana, pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de clássico aqui dentro do futebol brasileiro, principalmente, tá recheadíssimo. Vamos começar então falando de Fla-Flu. Flamengo que nesse último jogo contra o Vasco já colocou ali alguns jogadores mais reservas, outros titulares. Fluminense que já vem colocando alguns titulares também. Flamengo precisando da vitória para fugir do quadrangular. O que a gente pode esperar? Vai lá. Vou começar. Viu como que ele é gentil? As mulheres começando. Não, então, sempre. Eu acredito que vai ser uma vitória do Flamengo, sem clubismo, sem nada, porque eu acho que o Flamengo deu uma acordada na hora certa, né? Tava aí até com a possibilidade de estar no rebaixamento do estadual, aí a diretoria mexeu lá os pauzinhos, colocou algum dos principais jogadores, fez um bom jogo contra o Vasco, né? Tipo, atacou o tempo inteiro, 1-0, saiu um golzinho ali mais pro final. O Fluminense já vem numa pegada um pouco melhor, porque ao contrário do Flamengo também já estava inserindo alguns outros jogadores, mas eu acho que o Flamengo deu uma empolgadinha aí, eu acho que vai dar a vitória do Flamengo. Também acho, mas não com a facilidade que foi contra o Vasco, né? Não facilidade em termos de placar elástico, mas o que foi o jogo contra o Vasco, né? Até porque o Fluminense é um time que traz mais dificuldades ao Flamengo, principalmente mais recentemente, né? Que vem ganhando aí Carioca, vai ganhando os clássicos. Se eu não me engano, clássico Flamengo e Vasco, os últimos 35, o Vasco ganhou só 2. Então o Fluminense tem mais casca, tem um time melhor que o Vasco e vai trazer mais dificuldades para o Flamengo, eu acredito, mas com a vitória rubro-negra, que deve ir para basicamente o mesmo time que foi contra o Vasco, né? Sem forçar muito a Arrascaeta, Jorginho, que não tem condições ainda completas de jogo, talvez vão para o banco de reservas, ganhar uma minutagem, porque o que importa mesmo para mim é no meio da semana. E aí, nesse contexto, eu estava vendo uma tese hoje que foi interessante, que as federações escolheram o final de semana anterior ao Brasileirão para colocar os clássicos, para meio que rivalizar a importância dos campeonatos, né? Para que os estaduais não fiquem escanteados. Então foi, acho que estratégica essa escolha. Assim. Tanto que o final de semana, como a gente abriu aqui o programa falando, tá recheado de clássico, né? Sim. Agora, você falou aí sobre esse favoritismo do Flamengo, mas que tem essa historinha com o Fluminense. O Marcelo, que é um dos nossos seguranças aqui da Rede Tribuna, ele fala isso. Ele é tricolor, ele fala, o Fluminense só ganha do Flamengo. Porque quando faz final, jogo decisivo com o Vasco, com o Botafogo, sempre perde, mata-mata, algum tipo de clássico mais importante, aí chega no Flamengo, ganha do Flamengo. Que acho que vai ser o mais difícil, acaba não sendo, né? É isso. E você? Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Vocês estão falando de vitória do Flamengo. Eu já até aposto mais no empate, porque eu tô cansado de criar expectativa em jogo contra o Fluminense e a gente ir lá e perder, como foi no ano passado, com aquela pataquada do Rossi. Um jogo... Achei que você estava cansado de dar palpite errado. Também, né? Também. A gente vai falar disso ainda hoje, né? Também. Mas o Flamengo sempre passa dificuldade contra o Fluminense, é impressionante. Parece que os caras entram meio que desligados, com salto alto. Ou é o Fluminense que entra com muita vontade, muita garra, não dá pra saber. Ou a mistura dos dois também. Sim. Eu acho que vai ser muito diferente do que foi essa semana. Era pra ter sido uma goleada absurda, mas o Léo Jardim foi Neuer, foi Buffon, foi Cacilhas, foi Petr Cech, foi tudo junto ali. Defendeu tudo. Absurdo que fez a partida do Léo Jardim. Mas eu vejo muita dificuldade do Flamengo contra o Fluminense e acho que não vai ser diferente. E se essa dificuldade do Atílio for vista dentro de campo e o Flamengo tropeçar, temos aí um quadrangular perigoso, né? Porque a próxima rodada o Flamengo já não entra em campo, porque é o jogo da Supercopa. Isso. Então pode ficar complicada a situação pro Flamengo na tabela. E vir de disputar um quadrangular de rebaixamento seria vexatório, histórico e preocupante. E são mais 2 jogos na temporada, né? Traz ainda mais desgaste. Sim. A sorte é que o grupo do Flamengo está um pouco mais equilibrado comparado ao outro grupo. Sim. Né? Porque se ele tivesse no outro grupo já ia ser mais complicado. Com certeza. Final de semana também teremos Grenal. Dupla Grenal entra em campo. Já fui olhando aqui a nossa
colinha para saber como é que tá a situação lá no Campeonato Gaúcho. Grupo A, Grupo B, o Inter tá liderando o seu grupo com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 9 pontos. E o Grêmio também faz a mesma campanha, com 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. Acho que são times que vão entrar em campo muito equilibrados, não acredito que tenha um favoritismo aí, mas acho que também vai ser um grande jogo, que dizem que é o maior clássico do Brasil. Eu discordo. Eu também discordo. Maior, não sei, talvez em termos de rivalidade, por só terem 2 times no estado, né? A maior rivalidade, tipo, os ânimos ficarem muito à flor da pele, o gremista odeia o torcedor colorado, o colorado odeia o gremista. Talvez esses estados que tem só 2 times, como em Minas Gerais... 2 clubes grandes, você diz, né? 2 clubes grandes, óbvio. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, seja menos polarizado do que no Rio de Janeiro, que você tem 4 clássicos, em São Paulo você tem 4 clássicos, mas enfim, não tenho opinião formada com relação a isso. Nem eu. Eu aposto num jogo bem equilibrado, a gente vai... interessante para ver os 2 técnicos que vão estrear em Grenal, né? Tanto o Luiz Castro quanto o Paulo Pesolano. Vamos ver como é que vai ser os times Paulo deles, Pesolano então. que você conhece bem, né? Sim, Treinou o gosto, Cruzeiro. sim, foi campeão Cruzeiro na Série B. Na onde? Na Série B. Ah, sim. Exato. Falando em Cruzeiro... Título é título. Título é título, Esse eu não quero. Falando em Cruzeiro... Você pode disputar um rebaixamento daqui a pouco no Carioca, que é pior ainda. Falando em Cruzeiro, teremos o clássico contra o Atlético Mineiro. E antes da gente dar as nossas opiniões, vamos logo para os nossos torcedores. Temos aqui o 3. Lorenzo Monteiro, que é torcedor do Galo. Vamos ver o que ele tá na expectativa desse jogo. Hoje tá recheado de torcedor, galera. Oi, me chamo Lorenzo. Eu sou Atlético desde a infância. E vamos para mais um clássico entre Galo e Cruzeiro. O Galo vai ganhar de 3-0, fora o baile, e chora Maria. E deu uma provocada ali, Lorenzo. Gostei. Necessário esse final aí, Esse Lorenzo. final aí... Mas muito obrigado pela participação e continua mandando aí. Não, eu tô achando ótima a participação das crianças. Né? Isso. Não, porque elas já são marrentas desde pequenininhas, né? E aí que já começa chegando. Esse amor pelo esporte, paixão, né? Pelo futebol. Isso é muito legal. Eu acho ótimo. Isso com certeza vem do incentivo dos pais, né? Claro. Que com certeza o pai ou a mãe ali deve ser torcedor do Galo. Isso é muito legal. Acho que o pai e mãe devem incentivar a torcer pro seu time de coração ali. Incentivar a buscar a vivência dentro do esporte, que é maravilhosa. Temos agora um torcedor do Cruzeiro, Miguel Terra. Vamos ver como é que tá essa rivalidade entre os dois. Bom dia a todos. Eu sou Miguel Terra Schneider. Moro em Vitória, Espírito Santo. Tenho 11 anos e sou capixaba. Mas os meus pais são mineiros. E eles me ensinaram uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Torcer pro Cabuloso. Pro jogo de domingo, que é o clássico mineiro, eu acho que vai ser 3-0 fora o baile do Cruzeiro, com gols de Gerson, Chico da Costa e Caio Jorge. Eu sempre tive amor pelo Cruzeiro. Desde quando ele estava na Série B, eu nunca abandonei o Cruzeiro e não vai ser agora que eu vou abandonar com a fase boa que está tendo. Eu sempre quero ir para os jogos e eu posso até tentar faltar aula que eu vou ver os jogos. Obrigado a todos, tenham um bom dia e que Deus abençoe. Tchau. Gente, Maravilhoso. eu estou apaixonada. Não, eu estou apaixonada por essa criança. Perfeito. Inclusive, eu acho que a gente tem que convidar o Miguel para vir aqui com os pais dele, conhecer aqui o Olha estúdio, só ver o que- que a gente faz nessa produção. Porque mandou a letra toda. Exatamente. Toda. Só não gostei da parte que falou que vai matar a aula para ver jogo. Ah, não, Muito aí bom, pode, Miguel. pode. Perfeito. Só não Liberado, gostei dessa liberado. Ali, ó, os Champions League, cavalinhos, Gente, os cavalinhos do faltar. Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro, tocou cadeira hino. azul, tocou o hino. Falou da trajetória que torceu até quando tava na Série B, que não vai desistir do time. Gente, E ele e o Mitou. Lourenço são amigos, tá? ai, que Vai ser bonitinho. a rivalidade Um aí zoando o outro. no domingo. Exatamente. E os dois apostaram em 3-0, né? Vamos ver Isso é que bom. só não pode dar um 0-0, viu, Cruzeiro Não e pode, Atlético. Pelo não amor pode, de Deus, né? exatamente. Decepcionar duas crianças, não. Exatamente. Temos mais um torcedor do Galo também, Isso, esse bora de ver o Nova Era, lá em Mateuzinho. Minas. Vamos ver o que o Matheus tem pra falar pra gente. Fala pessoal, eu sou o Matheus Moreira e a pedido do meu amigo Victor Fontes, bora falar um pouquinho de Galo. O ano do Galo começou com a grande reformulação. Saíram jogadores como Fausto Vera, Gabriel Menino, Saravia, chegaram outros jogadores como Renan Lodge, Preciado, hoje foi anunciado Cassierra. Na minha opinião, eu acho que o elenco do Galo melhorou em relação ao elenco de 2025. Porém, ainda falta a chegada de um zagueiro e principalmente um primeiro volante. O Campeonato Mineiro não começou da forma que o atleticano imaginava.
São 4 empates em 4 jogos. Porém, o São Paulo tem colocado o time misto para jogar. Ele quer dar rodagem ao elenco e conhecer os novos jogadores. Dito isso, a expectativa para o Clássico é a melhor possível. O Galo precisa ganhar, principalmente para se manter vivo no Campeonato Mineiro. E o jogo é em casa, né, gente? É na Arena MRV. Nós não podemos deixar escapar essa vitória, visto que os últimos resultados por lá não têm sido tão positivos para o Galo. Domingo é guerra, é clássico e vai dar Galo. Tamo junto. Valeu, galera! Eu acho até bom ser na Arena, né? Porque é um local que o Cruzeiro tem costumado a vencer, é o nosso salão de festas, então excelente. Salão de festas é o ótimo. estádio. E sigam o Matheus no Instagram, @Mapa do Galo. Ele tem um perfil só falando de Atlético, muitos que vídeos legal. engraçados. Muito obrigado pela participação, Matheuzinho. Legal Esse programa demais. tá muito chique muito bom. hoje, gente. Tá Eu tô muito achando bom, viu? fenomenal. E você que tá gostando do nosso programa, gosta também do nosso Instagram, vai lá, segue a gente, viu? @podcast Apitaí, não deixa lá de seguir a gente, de comentar nos nossos Reels, que a gente solta alguns cortes do programa também. Se quiser criticar também, pode criticar, não tem problema nenhum, desde que haja respeito. E se você quiser criticar aqui também, mande seu vídeo pra gente. Isso aí. Pode mandar ali Exatamente. pelo nosso Instagram, que a gente vai receber, a gente vai colocar aqui no nosso programa. Agora, falando desse Qual que é jogo... o nosso Instagram pra galera mandar? @podcast Apitaí. Isso aí. Perfeito. E, Exato. gente, como a gente falou no programa passado, desculpa te interromper, Atílio, as crianças estão participando com autorização dos pais, tá? Então, Exatamente. os pais que quiserem mandar os vídeos das crianças também fiquem à vontade. Exatamente. Temos também nesse final de semana Palmeiras e São Paulo. E a gente também tem mais um telespectador que mandou um vídeo pra gente, o Marcos Aguiar, que mora na Serra, ele que é tricolor paulista. Vamos ouvir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos, sou morador da Serra. Tô passando aqui para deixar um desafio para a turma. Quero saber de vocês se tem alguma coisa positiva para ser mencionada no São Paulo, pelo menos nos últimos dias. São Paulo que durante a semana perdeu para Portuguesa, um time da 4ª divisão, tem o Palmeiras pela frente e a gestão que é pavorosa, né? A pior notícia do São Paulo tem sido sempre a próxima. Fala pra gente aí, valeu! Realmente, a pior notícia do São Paulo, a pior partida é sempre a próxima, mas tem um alento, né, Vitor? Tá na Sim. final da Copinha. Tá na final da Copinha, amanhã, contra o Cruzeirão cabuloso, 11 horas da manhã, a final. E uma boa notícia, o presidente renunciou, foi uma boa notícia. Foi uma Embora ótima notícia, né? Tirou o câncer da situação ali, Embora né? seja um problema político muito grave de São Paulo, que esse ano acho que vai passar dificuldades, Sim. mas foi uma boa notícia, querendo ou não. E um jogo que é de pressão, tanto pro Crespo quanto pro Abel, uma vez que o Palmeiras perdeu por 4-0 no meio da semana contra o Novo Horizontino. Então, um clássico aí que vai pegar fogo. Essa situação de São Paulo, a gente fica brincando, até o próprio torcedor brincou, né, com a situação do clube, mas é complicado de ver, né? Porque em tempos no futebol brasileiro a gente vê isso, né? Grandes clubes passando por isso, né? É roubo, problema político, e tudo isso sempre acaba refletindo em campo. Não tem como. Então, Exato. É desesperador pro torcedor. e é um clube gigantesco, né, gente? Gigantesco, um dos maiores do país. Agora, mudando a fita, parando de falar de campeonato estadual para falar agora do Brasileirão, que começa na próxima semana. Já vamos pedir pro Aquiles colocar na nossa tela os jogos que vão acontecer nesta semana. Já começando com um jogaço, hein? Quarta e quinta-feira. Atlético Mineiro e Palmeiras, 19 horas, quarta-feira, 28 de janeiro. Teremos também às 7 da noite mais 3 jogos. Internacional e Atlético Paranaense, que voltou para a Série A. Outro time que voltou também foi o Coritiba, que recebe o Bragantino. Teremos também Vitória e Remo. Remo que está de volta à Série A, um clube paraense aí de volta. Quanto tempo que a gente não viu um clube lá do Norte na Série A. Aí, depois, 7h30, teremos Fluminense e Grêmio. Às 8 horas, Mirassol e Vasco. No mesmo horário, Chapecoense e Santos. E às 9h30, São Paulo e Flamengo. São Paulo que vem todo nesses problemas, já encara logo... Só para melhorar a situação do São Paulo. Já estreia contra o atual Flamengo. campeão. Ele tem Palmeiras, Flamengo e no final de semana Corinthians. Só isso. Só isso pro torcedor. Não, estreia contra o tricolor. atual campeão de 5 minutos atrás, né, gente? É. Porque Sim. esse ano brasileiro começando em janeiro, você que pega um até time... outro dia jogou contra o PSG e perdeu nos pênaltis. isso aí. Exatamente. E na quinta-feira, no dia 29, às 8h30, teremos Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, não na minha querida Fonte Nova. E às 9h30, Botafogo e Cruzeiro. Esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que já volta mais cedo, porque esse ano tem Copa do Mundo. Gente, esse Brasileirão aí, ó, vocês que acompanham a gente aqui na tela da TV Tribuna, Band, no YouTube, no Spotify, que acompanham Tribuna Online, Jornal Tribuna, valorizam o nosso trabalho, tá? Porque esse ano a gente vai trabalhar muito. Um Brasileirão
atípico em janeiro, já começando assim, cheio de jogos, em meio aos estaduais, em meio à final de Supercopa, Recopa, gente, é para matar qualquer um do coração. E daqui a pouco tá começando a Libertadores também, né? Tem Libertadores, esse ano tem Copa do Mundo, então... É do jeito que a gente gosta, que o ano acaba rápido. Será? E além de muito futebol, a gente gosta, é claro, de estar na sua companhia aqui na tela da TV Tribuna Band, então não saia daí, porque daqui a pouco tem um segundo bloco para falar muito sobre Capixabão e também as nossas apostas para Copa das Nações Africanas, que acabou no último final de semana e teve alguém aqui que saiu vencedor e se achando. Verdade. Daqui a pouco a gente volta. Ai, ai, ai. Voltamos com a Pitaí agora para falar muito sobre o Capixabão, que continua bombando. Nesse final de semana teremos clássico Devi, Desportiva e Vitória em lados opostos, né? A Desportiva que começou mal esse campeonato, Vitória que vem bem, campeão da Supercopa, embalado no campeonato, liderando o campeonato, como mostra a nossa tabela que o Aquiles colocou na tela. O que a gente espera desse jogo, Vitor? Eu acho o Vitória bem favorito pro jogo contra a Desportiva, né? Pelo elenco que foi mantido do ano passado, o treinador, que se não é o melhor, é top 2 melhores do estado, junto com o Rodrigo César da própria Desportiva, né? Mas o Soriano é muito bom. Então, jogando no Salvador Costa, vindo embalado, campeão da Supercopa, ganhando do Rio Branco no meio da semana, líder. O Vitória é bem favorito, na minha opinião, e tem tudo para ganhar. Mas clássico é clássico, como a gente vinha falando, né? Independente de fase, as coisas se igualam. E a Desportiva, assim como o São Paulo, vivendo problemas extracampo muito fortes. Os jogadores se recusando a dar entrevista, atrasos salariais, acaba a luz direto lá no Engenheiro Araripe. Uma coisa tá feia lá pro lado da Desportiva, mas dentro de campo pode ser que venha a vencer e se recupere depois de 2 derrotas consecutivas. Eu concordo 100% com o Vitor. Eu acho que o Vitória tá mandando nesse campeonato capixaba. A gente tá no início, né? Mas vem uma estrutura toda de uma última temporada de trabalho, né? Tá na liderança, né? Como vocês estão vendo ali, 2 vitórias em 3 jogos. E mesmo no jogo que empatou, jogou bem, jogou melhor, quase venceu. Eu acho que o Vitória tá com o que um time que quer ser campeão precisa. Além de um ótimo trabalho, estrutura e elenco, tá com a autoestima em dia, assim, sabe? Sim. E foi o que você também falou, clássico é clássico. Lamento muito pela Desportiva, porque eu tenho um carinho grande pela Desportiva, né? Um dos maiores clubes aqui do estado. Não gostaria que estivesse passando por isso, que é uma mancha a história, né? Principalmente em momentos importantes aí. Tem SAF, tem tudo mais que pode acontecer no clube. E você, né, vê os jogadores passando por atraso salarial, se recusar da entrevista. É um time que a torcida faz questão de ir aos jogos, apoia os jogadores. É lamentável, mas no futebol a gente sempre espera por um vencedor, né? Então, acredito que o Vitória vai aproveitar o bom momento para vencer mais uma. Sim, só uma palavrinha, né? Uma resposta a alguns comentaristas de podcast famoso pelo Brasil que falaram hoje cedo, estava escutando, ontem pela manhã estava escutando o podcast e falaram que o Espírito Santo não tem rivalidade, que os times não têm rivais, que os clássicos são ruins e etc e tal, porque não acompanham, né? Desconhecem até, um perguntou, quem são os times do Espírito Santo? Uma vergonha, né? Desconhecem o futebol brasileiro, só sabe que se passa no eixo Rio-São Paulo. Sim. E não tem estudo algum sobre nada. E o Espírito Santo tem se é um futebol que está em boa qualidade? Não. Mas envolve paixão, envolve muita paixão, muitos torcedores, milhares de torcedores que enchem os estádios e torcem para aquele time definitivamente. Então, mais respeito pelo nosso futebol, né? E eu acho uma vergonha a partir do momento que um comunicador, uma comunicadora, né, um criador de conteúdo que seja, vá comentar sobre um assunto e não se informa. Porque até aqui no programa, várias vezes a gente fala alguma coisinha, a gente não sabe tudo, mas a gente pesquisa, né? A nossa obrigação é falar corretamente, a nossa obrigação não é saber tudo, né? Porque ninguém sabe de tudo, mas a nossa obrigação é dar a informação correta. Aí você escuta uma pessoa, um grupo de gente comentando que não conhece o futebol capixaba e tá por fora. Sim. Porque se vai aqui um dia num estádio acompanhar um clássico, Rio Branco e Vitória, Desportiva e Rio Branco, Vitória e Desportiva, você não sabe o que está perdendo. Exatamente. Né? Desrespeitaram não só o Espírito Santo, mas também citaram Sergipe, Rondônia, Roraima, Acre, estados menores em termos de que podem não ter um time na Série A, mas isso não quer dizer... Tem rivalidade, tem amor, tem enfim. E não quer dizer que não tem futebol, porque o futebol desses locais, inclusive do Espírito Santo, tem que ser ainda mais louvável, porque
eles lutam contra várias adversidades, né? Sim. Então, por isso que a gente sempre fala até a gente já trouxe aqui no programa, a gente falando sobre empresários que investem no futebol, porque além das políticas públicas, a gente precisa desse incentivo, né? Com certeza. Passa a rodada aí, Ati. Exatamente. E você, torcedor capixaba, não deixe de defender o nosso futebol, o seu time, tá? Sempre quando vê alguém falando essas baboseiras, já vai lá, comente, critique, para que essas pessoas passem a se informar e tornarem, assim, melhores pessoas e melhores profissionais também. Dando sequência à rodada, no mesmo sábado, no dia 24, mas pouquinho também antes. conhecido como hoje, exatamente. Teremos Rio Branco e Porto Vitória. Que ainda não é um clássico, mas já vem movimentando aí, né? O último capixabão foi decidido pelos dois. E é o retorno do Kleber Andrade, né? Exatamente. Isso. Kleber Andrade volta depois de passar ali por reformas no gramado. Então, com certeza também vai ser um jogão. Amanhã, Rio Branco e Venda Nova e Forte se enfrentam lá no Olímpio Perim às 3h. Teremos também às 18 horas Serra e Capixaba. E fechando essa rodada na segunda-feira, Vila Velhense e Real Noroeste. Campeonato Capixaba que começou equilibrado, só o Vitória ali que de fato vem despontando como a melhor equipe, e a gente que falou muito aqui da Desportiva, eles precisam abrir o olho porque a zona de rebaixamento tá ali pertinha, né? Sim, e não seria a primeira vez que a Desportiva seria rebaixada, então tem que tomar cuidado porque um time grande quando cai, aí mesma coisa aconteceu com o Serra no ano passado, né? Foi rebaixado e aí teve que se reestruturar para subir de novo e seria uma pena. É engraçado que o Serra agora está ali na vice-liderança, né? Provisória ainda, né, gente? O campeonato está começando atrás do Vitória, que o Vitória deu super uma força pro Serra na segundinha, né? Isso é muito legal. Exatamente, isso é muito legal. E para finalizar, vamos ver um vídeo do Marcos, ele que é torcedor do Vitória e com certeza vai estar ligado hoje no jogão. Expectativa para sábado é a melhor possível, independente aí da fase do nosso rival, nosso adversário. E assim, minha aposta do placar é 2-0. O nosso time está em grande ascensão e espero que nesse sábado a gente afunde mais o nosso rival aí nessa crise. Que rivalidade sadia, hein? Muito obrigado, Marcos. Ele faz parte da Sangue Azul, torcida organizada do Vitória. Muito legal, muito legal. E só para complementar o assunto que já falamos demais, esse povo que andou falando aí mexeu com o povo errado, tá? Porque o capixaba, ele é muito bairrista, cara. Não tem como você virar e falar que não tem uma rivalidade. Só pela fala aí do Marcos Patrício, você já vê. Já vê, então, não tem nem comparação. Agora, mudando de continente, falando da Copa Africana de Nações, que teve a sua final no último domingo, com o Senegal sendo campeã por 1-0. Um vexame dentro de campo ali, com os marroquinos tendo um gol de Senegal anulado, um pênalti nada a ver dado pro Marrocos. Perdido no último lance pelo Brahim Dias, de forma patética. Gandula, jogadores do Marrocos tentando pegar a toalha do Mendy para que ele não pudesse ver ali a questão da cobrança do pênalti também. Tudo que Marrocos tinha para fazer de errado fez. E ganhou a melhor seleção. E fez com que Vitor fosse o vencedor do nosso bolão aqui, com o Senegal campeão. Exatamente. Eu vim avisando, né? Porque eu sou o rei dos palpites. E eu vim avisando semanalmente, jogo a jogo, quem ia passar. Se me perguntassem, eu falaria. E aí vamos ver o que aconteceu na semana passada. Humilhação não tem fim aqui. O campeão da Copa Africana de Nações, um jogaço entre Senegal e Marrocos. Duas seleções confirmadas na Copa do Mundo neste ano. E vocês têm palpite? É difícil, né, dar palpite, porque no programa passado nossos palpites saíram errados. Eu falei, né? Então, você acertou. Anda comigo, vocês passam de ano, tá bom? Não queria que Marrocos ganhasse para chegar com menos moral na Copa. Só que não vai adiantar de nada, gente. Dito isso, o Senegal vai ser campeão. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence e vence! Então tá aí, né? Incansável, venceu esse bolão. Vamos ver os próximos bolões desse ano. Tem muito campeonato ainda, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Vamos ver se a maré dele continua boa, né? Acho que a gente tem que começar a apostar até dinheiro. É isso aí. Eu vou ficar bem rico. Aí eu, com 3 filhas pra sustentar em casa, vou ficar sem dar comida pra elas, né? Aí não tem jeito. Então, ó, gente, o Apitaí desse sábado vai ficando por aqui. A gente aguarda vocês já ansiosamente para o próximo programa. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @podcastapitaí, mandar o seu vídeo, cornetando seu time, cornetando a gente. O que você quiser falar, você pode mandar lá pra gente, que a gente vai exibir aqui. Então, fica o nosso abraço e até o próximo sábado. Até!